boa noite, o Você em Cena está no ar e o programa de hoje está quentíssimo. Vamos falar de futebol, de alguns jogadores, vou dar um spoiler, vamos falar muito do Neymar, mas também de psicologia, de comportamento, mas por que o Neymar reage de tal maneira? Como o Neymar consegue executar algumas jogadas? Fique com a gente, não perca nenhum detalhe. Muito boa noite, Adriano. Boa noite, Mônica. Eu, como apaixonado por esporte, estou muito curioso para ouvir essa visão esportiva e emocional. Será que a gente pode chamar assim? Com certeza, e muito mais emocional nesse caso, né? Sim, vamos agora passar a bola para ela. Quem é você em cena? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Milânia Bezerra, mas sou mais conhecida no mercado como Mila Bezerra. Por que esse Mila Bezerra? Porque vem da televisão, né? Eu sou psicóloga, já trabalho na área há 37 anos. Pouquinho tempo. Um pouquinho. E tive uma passagem aí pela televisão, né? Do SBT, né? Eu fui pro SBT. Quem me levou na época pro SBT foi o Wilton Franco, para ser produtora de elenco de um programa infantil e psicóloga ao mesmo tempo. Interessante. E aí eu fiquei lá, enfim, durante uns 4, 5 anos, né? Depois eu saí, mas fiquei sempre, porque eu tenho um filho que foi muito da televisão, né? O Bruno começou na televisão com 2 anos, foi ele que me levou para o SBT, na verdade. Ele já era contratado do SBT. Na época tinha um quadro do Chaves, né, que o Moacir Franco apresentava aquele programa, e ele já era o Seu Madruga, o meu filho. Entrou como Seu Madruga, né? E aí o Wilton Franco me viu uma vez, na época que ele estava na Globo, o Wilton estava fazendo Gente Inocente, e aí depois ele foi pro SBT, porque houve um problema de contrato lá, e ele foi pro SBT a convite do Moacir e levou o Bruno. Então o Bruno já era contratado. E então eu conheço muito produtor de elenco, porque como o Bruno foi muito da Globo, fez TV Globinho, Sandy Júnior, 5 novelas, foi pro SBT, fez novelas e tudo mais. Então eu fiquei conhecida como, na época, a mãe do Bruno e depois como produtora de elenco, né? Mas como é que foi essa experiência? Você disse que você era produtora de elenco, então você escolhia ali algumas pessoas para interpretar alguns papéis, né, para seguir adiante algumas cenas, mas também como psicóloga. Como é que era essa junção? Pois é, e foi exatamente por isso. Tinha um cargo lá, eu jamais poderia imaginar, nunca me vi trabalhando em televisão. Até então eu era psicóloga, né, porque eu sempre trabalhei na minha área, e mãe do Bruno. Né? A mãe do Bruno a foi mãe com do mais Bruno. ênfase, Alguns com mais papéis energia. ali, mãe, psicóloga, trabalhando na TV, é incrível. Multifacetada. Pois é. Isso há quantos anos atrás, mais ou menos? Foi na época do Pequenos Brilhantes no SBT, eu acho que 2000, 2001. Acho que foi 2000. 2000, por aí. Se não me engano, 2000. 2000. E aí o Wilton precisava, né, de uma psicóloga, né, porque era um elenco infantil, Totalmente. Tinha criança de 5 anos, que era do bate-papo, né. E eu fiquei lá, e foi muito interessante porque nós tínhamos um garoto, na época, hoje deve estar com 25, 28, 2001, com 5 anos de idade, né? Esse menino era superdotado. E ele, ninguém sabia que ele era superdotado, é o que eu digo. O ideal é, não queiramos nunca, sabe, sair da curva. Ai, meu filho é superdotado, puxa, que pena. Sabe? Porque assim, ser normal é o que é legal, né? E essa criança dava muito trabalho, assim, sabe, para as outras crianças. Mas era o que? Era hiperativa? Não. Ele tinha o quê? Ele tinha 5 anos de idade, ele já tinha lido toda a coleção do Harry Potter, toda, com 5 anos de idade. Então dava aula para todo mundo. Não, e como toda criança superdotada, ela é insuportável para as outras crianças, porque só para você ter uma ideia, o meu crachá estava torto, ele chegava Milânia, todo mundo me chamava de Mila. Ele me chamava de Milânia, Olha. 5 aninhos de idade. Milânia, seu crachá está torto, ele arrumava. E ele tinha problema de relacionamento como toda criança, sim, diferente, tinha, né? E aí um dia o Wilton chegou para mim e falou, Mila, dá um jeito, porque o Moacir Franco, sabe, assim, tá querendo tirar. Eu falei, puxa vida, como é o nome do programa, Wilton? Aí ele falou, Pequenos Brilhantes. Esse menino é um brilhante. Olha, você deu a volta, legal. então. Esse menino é um brilhante. Então você faça o seguinte, você tente dar um jeito, porque ele realmente era muito difícil para as outras crianças, sabe? As outras crianças não tinham muita paciência com ele. Aí eu
chamei a mãe, conversei muito com a mãe, porque quando a criança é assim, tem muito dos pais também, né? Sim, sim. Tem muito dos pais. Aí eu chamei a mãe, sugeri que ela fizesse uma terapia. Eu arrumei uma terapeuta para ela. Uma amiga minha fez terapia com ela. E nós do SBT, conseguimos colocar essa criança no colégio objetivo. Olha que legal. Numa sala de superdotado. Esse menino deslanchou. Uma vez o Silvio Santos fez um programa piloto, ele apresentando o programa, o Silvio Santos. Ele amou o Gustavo, porque ele sabia de motor, de carro, assim, tudo. Até um carro que o Silvio Santos tinha, carro branco. Quem lembra desse carro branco do Silvio? Nossa, esse carro do Silvio é um... Mas o Silvio, esse carro, inclusive, tá lá na exposição do Sim, SBT. Você entra no sim. SBT, naquela parte tem uma escada, né? A parte que você Sim. vai lá pra linha de show, tem esse carro ali. Exatamente. E o Como Gustavo museu mesmo. falou, o motor tal, o cilindro, não sei das quantas, com 5 anos de idade, o Silvio ficou apaixonado por esse Imagina, o menino. Silvio nem gosta disso, né? Foi lá que nasceu a Maísa, né? Foi lá que nasceu a Exato. Maísa. Maísa é Maísa também demais. era um gênio. Sim, Maísa sim, era um... sim. Nossa, a Maísa dava umas respostas pro Silvio que... Deixa eu já perguntar, aproveitar, Mila, o tema, assim, até uma dica para os pais que estão em casa, a gente consegue identificar uma criança superdotada, uma criança diferenciada, como você... Sim, sim. Quais são os pontos que a gente pode ficar atento, assim? Pois é, primeiro é o meio em que ela vive. As outras crianças, ela é um pouco intolerada pelas crianças, né? As crianças não têm muita paciência. Você quer saber do quê? Do hiperativo ou do superdotado? Eu acho que os dois, eu não sei se a gente pode misturar os temas, mas assim, para um pai e uma mãe que está em casa, o hiperativo, a criança que tem mais disposição, que não para, né? Sim, Ok. sim. Você não consegue ficar parado. Mas você falou uma coisa bem interessante, assim, que o bom é ser normal. Sim, Né? exatamente. O que é fora do normal para uma criança? Fora do normal é tudo que não está nos padrões, vamos dizer assim, da literatura infantil, né? Um pediatra sabe, uma criança de 3, 4 anos, ela tem que ser mais ou menos desse jeito. Pode ser um pouquinho diferente, um pouquinho, mas não pode fugir muito, né? Tudo que foge muito da curva, a gente vai para essa coisa de não se enquadrar dentro dos padrões, né? Mas o melhor termômetro é a escola. Tá, mas daí a gente tem diversos espectadores assistindo a gente agora. Aí eu sou uma mãe e eu tenho uma criança ali de 3, 4 anos, chegando ali nos 5 anos, e é uma criança hiperativa, mas uma criança hiperativa também pode ser uma criança superdotada e os pais ali confundirem as duas coisas ou não? Pode sim. Por isso que é bom, sabe, um diagnóstico, porque uma criança hiperativa teria que passar por um neuropediatra, sabe? Tem uma série de testes, sabe? Uma série de questões assim a serem avaliadas, né? Porque pode confundir muito bem uma criança hiperativa com TDAH, né? Que ela tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É uma criança extremamente elétrica e vai e vem. Dificilmente ela se prende porque o cérebro é muito agitado. E tem dificuldade de aprendizagem. E tem dificuldade de aprendizagem, porque ela não presta muita atenção, ela sabe, ela não tem um único foco, ela não é muito centrada, ela tem uma inteligência múltipla, ela quer pegar o mundo ao mesmo tempo, né? E o gênio? Pois aí é que tá, tem vários tipos de gênios. O gênio normalmente ele é mais recatado, ele fica mais dentro da genialidade dele, como era o caso dessa criança. Hoje está um adulto, né? Era o caso dessa criança. Mais introvertida, a criança. Isso, mais introvertido, mas na hora que ele vem e dá uma, sabe? Na hora que ele quer entrar, ele chacoalha assim os adultos, né? E nos tempos de hoje, com muita tecnologia, as crianças praticamente já nascendo com o dedo no botão, né? Se é assim que a gente pode chamar, esse mundo digital. Eu enxergo muito as crianças hoje num processo genial, muito maior, talvez, do que na minha época, por exemplo. Então, como você vê hoje essas crianças tendo aí acesso quase que limitado. a conhecimentos, a tecnologia, basicamente ou praticamente todos uniformes, como é que a gente identifica esse gênio? Né? Ou se todos hoje são gênios? Não, é o que eu digo, a gente identifica, a escola é o termômetro, porque quando a criança chega na escola, ela começa a se relacionar com as outras pessoas, é o relacionamento que vai diferenciar, entendeu? E a gente vai poder enxergar, é o termômetro.
Você acha que está mais no relacionamento do que no conhecimento? Do que no conhecimento, porque as crianças hoje em dia, elas, como você mesmo falou, elas têm a mesma oportunidade, sabe, com tecnologia, tudo. Agora, vamos ver essa criança, sabe, fora disso aí. Fora da bolha. É fora da bolha. É fora da bolha que a gente... É no relacionamento, sabe, que a gente percebe. E que o professor, o coordenador, o pedagogo está muito atento. E eles estão? Estão sim. Às vezes, por exemplo, você não percebe que a sua criança pode ter até um problema auditivo. Aí, de repente, vem um bilhetinho, mãe, pai, a criança é dispersa. Aí você fala, dispersa? Como dispersa? Será que ela está ouvindo bem? Aí você leva no otorrino, aí você percebe que a criança, ela é dispersa porque ela não está ouvindo bem. Percebe como o termômetro é a escola? É interessante. Eu tenho uma história viva. Eu tenho uma filha, hoje com 18 anos, e ela foi identificada como hiperativa num determinado momento da vida dela, bem pequenininha, na alfabetização, inclusive. E a orientação foi exatamente essa. Foi um neuropediatra, né? E eles identificaram essa aceleração, vamos lá, né, da criança, que dificultava ela a se encaixar no conhecimento. E a partir do momento que foi se identificado e a escola participou, família participou, a evolução foi absurda, sabe? Foi muito interessante mesmo. Eu convivo com a minha filha, claro, mas assim, nesse momento da história dela, houve uma pausa e ali se foi trabalhado e tudo caminhou muito bem, né? Através de um profissional que ajudou a gente. Tudo é um bom diagnóstico, né? Sim, tudo é um bom diagnóstico. Eu tenho também. Mas vamos jogar uma bola, né, minha gente? Jogar Porque bola. nós estamos aqui é para isso. A gente está aqui na parte da psicologia, porque a gente vai falar de psicologia também em relação a grandes jogadores. Vamos já. Vamos, eu quero. Grande ou não? Juro para ti, Mônica, que assim, o que mais me chamou a atenção. Futebol? Viu, Mila? Voltando ao assunto. Não sabe. Eu sou goleira. Não, eu sou bom de goleira. eu sou torcedor, eu sou um bom torcedor. Olha, eu torço pro Bahia, meu Bahia, né? Mas nunca fui muito bom de bola, não. Eu gostava mais das rodinhas, eu era bom de skate na minha época, eu gostava mais das travessuras de bicicleta, em suma, eu gostava mais disso. Mas eu amo futebol, amo esporte, acompanho, gosto e quero saber de onde que surgiu esse seu interesse, né, por estudar os comportamentos de determinados atletas, tão extraordinário, tão curioso. Como é que surgiu isso na sua história, na sua vida? Então, como eu te falei, eu fui produtora e hoje eu sou produtora de novos conteúdos e há 3 anos atrás eu fiz um portal de cultura e de entretenimento chamado BBM Entretenimento. E eu tenho uma coluna de futebol, porque é de A a Z, né? BBM é televisão, cinema, enfim. E aí eu tive que ficar muito antenada em futebol, né? E tudo que fica muito evidenciado me chama atenção. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, eu fiz um estudo sobre ele, até mesmo... Posso entrar primeiro no Cristiano? Pode, claro. A gente quer saber como é que... né, dizem que Deus é justo, aí chega e bota um cara bonito daquele jeito, talentoso, espetacular. Pois é. Uma máquina, praticamente. Uma máquina. Ele é um como fenômeno, máquina. cara. Sim. O Cristiano Ronaldo é maravilhoso, mas vamos lá. E aí eu comecei a estudar a vida do Cristiano, né? Eu falei, puxa vida, porque quando ele estava no Real Madrid, uma psicóloga ficou muito preocupada, porque ele já estava preocupado com a aposentadoria dele, com a possível aposentadoria dele, isso lá atrás, lá no Real Madrid. Mas por que ele estava preocupado? Porque ele tinha medo de ficar no anonimato, né? Então era a preocupação dele de ficar no anonimato. E aí fizeram uma bateria de testes e tudo mais e saiu algo muito forte, assim, que ele tinha um transtorno de personalidade narcisista. Eu falei, meu Deus, isso é forte. Impactante. Será que ele tem mesmo? E aí eu fui estudar toda a vida do Cristiano. Eu fiquei mais ou menos uns 5 meses, assim, lendo tudo, sabe? Peguei desde quando ele começou lá atrás, em Portugal. Qual é o time dele? O primeiro time do Cristiano. Benfica. Foi o Sport, depois ele foi pro Benfica. Né? Olha os meninos. Gente, produção aqui, assiste aqui é rapidinho. Galera é boleira. Vamos lá. Então, e aí eu comecei a estudar, sabe, lá de trás, tá? E entrei na vida dele mesmo, né? O Cristiano. Aí eu falei,
será que ele tem realmente transtorno de personalidade narcisista? Porque eu vou te falar depois por que muda ele ter um caráter fálico narcisista. Eu vendo a história dele. O Cristiano Ronaldo, ele foi rejeitado, a mãe quis fazer aborto. Inclusive, ela tem um livro que é Mãe Coragem. Sim. Né, a mãe do Cristiano. E ela conta isso. Tô falando isso, enfim. Que ela não tinha dinheiro, não foi isso? Exatamente. Ela engravidou, aí ela não tinha dinheiro, e aí ela entendeu que ela não podia ter aquele filho naquele momento. Então houve aí uma rejeição. E o pai do Cristiano era alcoólatra. Né? Então, assim, houve aí uma fragilidade de figura materna e de figura paterna, né? E aí, quando o Cristiano nasceu, que aí vê aquela coisa de mãe, e aí ela quis dar para o Cristiano a coisa do sentimento de culpa. Que eu costumo dizer o seguinte, no processo de psicoterapia tem dois sentimentos mais difíceis de se trabalhar, o medo e a culpa. O medo porque te paralisa e a culpa porque te condena. Você se condenando, nem Deus te absorve, porque Deus fala, eu te absorvo, aí você se condena. O que Deus pode fazer por você se você mesmo já deu a tua sentença, né? E aí veio essa coisa do sentimento de culpa. E aí ela super protegeu demais esse menino. O mais bonito, mais isso, mais aquilo. Com 3, 4 anos de idade, aí, que é aquela fase da fálica genital, né? E aí eu falei, puxa vida, será que ele não tem caráter fálico, sabe, narcisista? Que começa exatamente aí. Todos nós passamos por isso, claro, né? Todos nós passamos. Só que quando você passa tranquilamente, você segue em frente. Outras pessoas, elas ficam presas ali. E foi o que aconteceu com o Cristiano. Agora, por que transtorno de personalidade narcisista é mais impactante? Porque tem uma confusão mental. É patológico. Tem uma confusão mental. E o caráter fálico narcisista, que eu acredito que seja o caso do Cristiano, é somente uma fixação na fase de 3, 4 anos de idade, que é onde se instala ali o caráter fálico narcisista, né? Enfim, depois, se vocês quiserem, eu passo essa matéria para você. Uma matéria, assim, gigantesca, sabe, assim? Mas... Então, Mila, essa proteção toda que a mãe fez em cima do Cristiano, né? Aquela coisa da leoa em cima do filhote. Então, isso acarretou no futuro dele esse tipo de comportamento, né? Já pensar lá, mas não, olha, eu tô pensando na minha aposentadoria porque eu não posso deixar de aparecer, eu tenho que estar em evidência, eu preciso estar na mídia. Quando eu fizer 35 anos, estarei na mídia. Quando eu fizer 40, estarei na mídia. Então, quer dizer, como trabalhar isso nas pessoas? Porque não é só o Cristiano Ronaldo que tem esse problema. Várias pessoas têm esse problema. Sim. Principalmente no meio de televisão que você conhece também. Pois é. Então, as pessoas trazem isso para esse meio de mídia também. Então, qual dica você dá para as pessoas que conhecem alguém com esse tipo de comportamento saber lidar? Procura um psicólogo. A terapia sempre. Sempre. Por quê? Porque se a pessoa entende, né, o verdadeiro problema está no nível inconsciente. Quando ele torna-se consciente, ele torna-se administrável. Não é que o problema vai desaparecer como um passe de mágica. Ele simplesmente é administrável. Né? Se você tem noção do que você tem, você administra. Né? E isso requer um tempo. Dentro de um processo de psicoterapia, isso é trabalhado. E automaticamente a pessoa vai, sabe? Ela vai, em algum momento, sabe? Um insight, sabe? O start vai dar o puxa vida. Então, isso é importante, porque importante. Outro dia eu fiz uma metáfora falando de um navio. Eu falei, olha o tamanho do navio, né? E olha o tamanho do comandante para o navio. A nossa mente, consciente e inconsciente, ela é mais ou menos assim. O nosso ambiente inconsciente é o navio gigante, né? Que cabe muita coisa, mas a gente não tem. A gente tem que ter o controle desse navio para direcionar ele para chegar naquele porto, naquele lugar que a gente quer. Então, quando a gente abre mão de cuidar da gente, Sim. de conhecer-nos, né? E entender que a gente precisa trazer do inconsciente para o inconsciente muitas coisas, seja através de terapias, né? Seja através de estudos, facilita muito para que a gente consiga perpassar para novas fases e alcançar, né, lugares que eventualmente a gente fica parado ali e não sabe, talvez, por que eu ajo dessa maneira, né? Por que eu tomo determinadas atitudes. Isso está tudo concentrado na história de cada um, né? E incutido, talvez, a maior parte da nossa história nesse nosso ambiente inconsciente. Sim. Então, trazer para o consciente é uma boa dica. Como se faz isso, Mila?
Pois é, através do processo de psicoterapia, você vai trazendo isso, pegando aí a linguagem do navio, tá muito ancorado, sabe? As coisas ficam muito, né, enraigada, muito. Aí você trabalhando isso, trazendo isso à tona, de acordo, né? É um processo. É trazer para o consciente. Quando a pessoa Isso. toma consciência do que ela está sentindo, quando tira do inconsciente e parte para o consciente, ela consegue pelo menos achar um norte. Para onde eu vou? Exatamente. Tá ali no comando, tá lá no leme. Porque você consegue Vou guiar o meu administrar. navio. Exatamente. Que são os gatilhos, né? São os Porque gatilhos. quando a gente entra muito no automático, a gente começa a lidar com a vida inconsciente. Sim. O termo já fala, né? Então, a partir do momento que você começa a ter consciência dos seus atos, né? Sejam eles positivos, sejam eles negativos, você vai lidar com eles através até de um looping, né? Um looping hereditário, talvez, que faça você repetir e repetir os erros, mas Sim, quando sim. você tem esse acompanhamento, você tem um direcionamento, talvez, os gatilhos eles aparecem na sua frente. E aí deixa de ser inconsciente. Aí você começa a olhar para aquilo e diz, olha, será que eu quero ir para a direita ou para a esquerda? Será que eu quero Você tem opções. utilizar isso ou não? Exatamente. Será que eu quero opções. fazer aquilo ou não? Mas me fale de Neymar. Vamos pro Brasil, eu quero Gente. saber do menino Ney. Não, quando a Mila falou que ela tinha feito estudo sobre o Neymar, meu olhinho já brilhou, né? Porque eu cobri a época que o Neymar explodiu no Santos. Eu era setorista do Santos na época como repórter, entrevistei o Neymar inúmeras vezes. Imagina, naquela época a gente já viu um monstro em campo, né? Um menino que, meu Deus, ele fazia jogadas geniais. Geniais. Eu lembro muito bem de um jogo que teve, eu estava cobrindo, inclusive, na Vila Belmiro, em Santos. Era Santos contra Flamengo. E na época o Flamengo estava com o Ronaldinho Gaúcho. Adriano do céu, rapaz. E eu lá, porque como repórter a gente tem que colocar tudo que tá acontecendo, né? A câmera, o TC ali da câmera, né? Minutagem, minuto X a minuto Y, Neymar deu um drible. Minuto X, Y, Ronaldinho pegou a bola. E não parava. Eu parava, pegava o papel pra anotar, saía gol. Eu falava, gente, meu cinegrafista, Mônica, gol. Eu falava, meu Deus, mas como? Foi uma coisa muito rápido. impressionante. Duelo de craques. Aquele jogo me marcou demais. O Santos perdeu. Foi meu time do coração. Mas foram gols deles. Foi 5-4 esse jogo. 5 gols do Ronaldinho Gaúcho e 5 Eu gols do lembro, Neymar. inclusive, o gol do Neymar foi considerado o gol do ano, ele ganhou todos os prêmios, foi extraordinário. Lindo. Ele tava caído, de repente ele levantou, driblou todo mundo e marcou. Foi uma Mas, coisa ô Mila, impressionante. tem a história do Neymar, que já é uma história conhecida, né? Que é uma história do pai que abre mão da sua própria carreira e investe no filho, né? Para ele ser o que ele é, junto com o talento, né? Com toda a dedicação. As influências familiares fizeram muita diferença na vida do Neymar. Como que você relata isso aí no campo das emoções? Pois é, tu tá falando com relação ao pai dele? Com relação à história de vida dele, né? Então, assim, partindo desse princípio de que ele teve a dedicação e o apoio do pai. Não, isso é fundamental, né? Inclusive, uma vez eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista no Sindicato dos Atletas, né? Palestra? Eles têm um programa, Aham. foi falando exatamente sobre isso mesmo, a maturidade e não só do jogador, mas do artista, a criança, às vezes se priva de brincar. Eu acredito que não seja o caso do Neymar, porque ele gosta de futebol, apaixonado. né? Ele é louco por futebol. Então, assim, eu vejo como uma coisa positiva, ele ter esse amparo do pai, sabe? Tá ali do lado. Eu acho que isso é uma ponte, assim, uma bengala bem bacana pro Neymar, uma bengala psicológica bem bacana. Mas você acha que isso pode ter prejudicado em relação a comportamentos? Que eu me lembro do Neymar lá de 17 anos, que a gente cercava, né, o menino, que o menino já tinha virado uma estrela, já brilhava muito. Então a gente cercava ali com os microfones, ele muito retraído, ele olhava meio que buscando, né, alguém ali que desse uma assessoria para ele, que desse um suporte visual. Então você acha que nesse caso, os pais que sempre incentivaram, ficaram ali à frente de muitas situações, isso prejudica o adulto, o jogador Neymar? Não, eu acho que quando você tem, sabe, o apoio do pai e da mãe e você fazendo uma coisa que você gosta, eu vejo positivo, sabe? O contrário não, sabe? Porque eu percebo, até mesmo porque sou mãe, né, de
Eu via muita mãe, não, vai. E a criança não queria, a criança chorava, não queria fazer teste, não queria participar de comercial e insistia. Isso não é saudável. Mas desde que você perceba que a criança ou o adolescente, ele gosta e tem o apoio do pai ali, eu acho legal, eu acho positivo. E é engraçado, Adriano, que tudo que o Neymar faz, todas as situações ali, que às vezes as pessoas criticam muito, né, Mila? Em relação ao comportamento, à reatividade do Neymar, tudo tem uma explicação, Mila. Quais são essas explicações neurológicas? Então, o Neymar é um caso assim à parte pelo seguinte, ele é um craque. Todo craque tem um cérebro diferenciado. Todo craque tem um cérebro diferenciado. E, né, assim, para juntar tudo isso, o Neymar, ele é um fenômeno também nas mídias sociais. 165 milhões. Só no Instagram. Só no Instagram. Fora o que tem nas outras mídias, né? Então, ou seja, em campo, ele está sempre fazendo alguma jogada extraordinária, alguma coisa extraordinária. Quando não faz, aí tem toda uma expectativa e todo mundo cai em cima dele. Porque aquilo lá, vitrine, é por isso que não é bom ser vitrine, porque vitrine você não tem pode que errar. Exatamente, joga pedrada, né? Você joga pedra. Então, ele fica ali todo mundo na expectativa. E o Neymar, o cérebro dele é realmente diferenciado. Aí eu comecei, assim como o Cristiano Ronaldo, né, me interessei, que eu fiquei, puxa vida, será que ele tem transtorno de personalidade mesmo ou é caráter fálico narcisista? Será que com todos esses últimos acontecimentos do Neymar, e cogitou-se até que ele tivesse uma personalidade reativa? A personalidade reativa é tão forte quanto ter um transtorno de personalidade narcisista. Aí eu comecei a estudar um pouco o Neymar e, na verdade, ele está com comportamento reativo, gente, é perfeitamente natural isso, né? Então, assim, você pode observar que as respostas do Neymar, assim, é no piloto automático, é na defensiva. Todos nós temos mecanismos de defesa. Graças a Deus que a gente tem, porque a gente é neurótico, senão a gente corre o risco de ser psicótico, né? Se a gente não tivesse. Então, eu vejo, assim, um Neymar massacrado pela mídia. Tudo que ele faz, até mesmo em função das mídias, sabe, que ele tem. Sim. E ele joga, todo mundo joga, mas é ele que está ali, o repórter quer entrevistar o repórter. Quando ele não joga, o pessoal não vai assistir o jogo. Não vai. Ele acaba virando um produto, né? Ele é o produto hoje maior do futebol brasileiro. Assim como o Cristiano Ronaldo, assim, ter um jogo de futebol da seleção brasileira sem o Neymar não é negócio. Né? Então você imagina para um cara desse que ele já tem toda essa vitrine pelo talento, né? Porque você parar para pensar genuinamente, é o talento dele, né? É dele, veio dele, é inato, né? Ele tem isso de diferenciado. Aí, com todo o aparato, né, do sonho do garoto de se transformar num grande atleta, como milhares de brasileiros que sonham em chegar até o Neymar, talvez não se tenha uma conscientização ou uma preparação para que esses garotos também entendam que quando eles chegam lá, eles se transformam em vitrines, eles se transformam em produto, eles se transformam em negócio, né? E aí sim cai-se uma carga muito grande que faz com que a pessoa seja reativa, até com os próprios elogios. Eu percebo muito isso, né? Quando ele é criticado e depois ele é elogiado pela mídia, pela imprensa, ele já vem... Sim. Inclusive, esses últimos acontecimentos, né, que teve o... Primeiro, ele aparecer e dizerem que ele estava gordo. Sim. Ele tirou a camisa e postou no Instagram dele, tipo assim, olha, eu não estou gordo. Né, a barriga dele. Então é tipo assim, porque para ele entende assim que não é só, se fosse o Cristiano Ronaldo talvez, sabe, pesasse, mexesse um pouquinho mais. Para ele o que pesou foi assim, duvidarem, né, da minha performance dentro de campo. Então ele quis mostrar que ele estava em forma, mais em forma profissional até mesmo que em forma física, se bem que ele mostrou, sabe, tudo direitinho, enfim, não tem nada fora de forma, né? E aí eu acho muito interessante isso pelo seguinte, gente, quem não lembra do Fenômeno jogando? E o Fenômeno, ele não era magrinho. Peso, jogando pelo Corinthians, fazendo gol a rodo, fazendo muitos gols. E a própria Copa de 2002, também. Quando ele foi criticado ao extremo, ele teve 2 lesões no joelho. Sim. Né? E ele criou até uma estratégia de mudar o corte dele, que virou o cabelo do Ronaldinho.
O Cascão. Para mudar o foco da imprensa para deixar ele jogar. Pois Sim, é, exatamente. isso é muito pesado, isso é muito pesado. Aí depois disso, teve aquele episódio com a Patrícia Pilar, né? Foi o jogo de Peru e Brasil. O Neymar acho que fez um gol nesse jogo, ele foi bem na partida. Ele foi muito bem na Acho que partida. fez gol sim. Ele fez um gol, né? Eu sei que ele foi muito bem. Imediatamente, né, chamaram para entrevista e tal. E aí ele falou, acho que o Pelé estava internado, e ele falou um dia, mas ele falou, gente, você vê, a mídia fica em cima, ela fica procurando assim pelo em ovo e põe uma lupa. A mídia tá do lado dela e olha o que ela tá falando Mas da mídia. vamos lá, tô gostando. Não, foi perfeitamente assim, sabe, a resposta dele não teve nada demais. Um dia eu ainda quero, sabe, ter o privilégio, a honra, sabe, de se igualar ao Pelé. Aí, depois disso, aí todo mundo bateu pretensão, foi deselegante, porque o Pelé estava doente, enfim. Mas por quê? Eu vou entrar nessa questão agora, que não é muito legal você dar uma entrevista, um jogador ou alguém que faz, um atleta, por exemplo, imediatamente após uma atividade física, no caso, uma partida de futebol. O Neymar a gente percebe claramente que ele está com uma fadiga mental. Ele não tem mais paciência. Tipo assim, é como se estivesse reverberando o tempo inteiro. Me deixa em paz, me deixa em paz. Tudo que eu quero é fazer o meu trabalho e me deixa em paz. Né? Eu quero ser um... Ele nunca vai ser uma pessoa normal, né? Assim, normal que eu digo, como a gente, né? Com Sim, toda claro. essa coisa, essa avalanche em cima dele de mídia e tudo mais. Mas tudo que ele quer é isso, então já está no piloto automático. O que acontece com o cérebro quando você se submete a uma atividade física longa, no caso, uma partida de futebol de 90 minutos, né? Uhum. As ondas cerebrais, elas ganham muito mais impulso. E o cérebro, ele começa a ser mais sensível a tudo que está fora. O ambiente. Né? O ambiente, o cérebro fica muito mais sensível. Tem dois pesquisadores da Califórnia e eles estudaram isso, por que isso acontece, né? Aí foi verificado que o glutamato e o GABA, que são dois neurotransmissores, depois de uma atividade física estressante, no caso uma partida de futebol, eles aumentam o nível. E aí eles quiseram entender por que isso acontece. É uma facilidade do cérebro, ou um mecanismo do cérebro, até mesmo, para se safar de alguma situação de estresse causada pela própria... Competição. É como se fosse fugir de um perigo. Exatamente, iminente. isso. Então, porque eles quiseram entender por que o glutamato e o GABA, que são dois neurotransmissores, depois de uma partida de futebol, que é o caso aqui, aumenta mais. Então, o próprio cérebro, né? Ele cria esse mecanismo para se safar de situação de estresse. Você está ali, né? Deve ser muito estressante. Já né? está estafado do jogo. Aí o cara sai, né? Da partida. Vai todo mundo sai correndo aí atrás dele. sai. Ele já tem, né? Na memória emocional dele, a mídia, né? Ele já traz uma mídia que devora, um monstro e tal. Então, quando ele sai, já sai estressado. Aí o repórter, né, pergunta, não é legal o Neymar, nesse momento, dar uma entrevista? Porque está no piloto automático, ele reage. Ele não pensa, ele vai respondendo. Por quê? Já está no piloto automático, né? Isso é engraçado, né? Porque se ele não para e responde, aí ele entra no campo das cobranças. Aí é tão difícil olhar para uma situação como essa, né, e dizer assim, cara, o que fazer? Fala ou não fala? Como esse controle emocional, né? Essa inteligência emocional que tem que ser trabalhada, porque o esportista, ele já é um competidor nato, né? Ele gosta de resultado, ele gosta de vencer. Né? Ele se chateia quando ele perde, ele tem todas as mudanças, né? Neurotransmissoras no decorrer do esporte e as descargas hormonais que fazem com que ele reaja ao ambiente. Mas também eu percebo, assim, não sei se você concorda, que o Neymar, ele não é só resultado. Né? Falando aí de uma análise de perfil comportamental, por exemplo, eu vejo o Neymar muito voltado para o lado pessoal, ele se preocupa com as outras pessoas. Sim. Né? Então eu acho que esse ambiente
tumultuado, turbulento, né? Para ele, não está só relacionado ao resultado especificamente. Eu acho que ele se preocupa com os colegas, com o clube, com os familiares, com o que as pessoas vão achar dele. Como que você interpreta isso? Então, eu vejo o Neymar assim, muito afetivo. Tanto que ele tem os parceiros dele. São os né? toys. Toys, mas parceiros. toys. Então, ele tem um Instituto Neymar, que é muito bacana também, sabe? Essa coisa do lado social dele. Bem bacana. É um menino, por isso que falo o menino Ney. Ele gosta de se divertir, gente. Sim. O Neymar, ele gosta de balada. E Gosta. qual que é o, sabe? Não tem erro nisso. Ele tem 28 anos de idade, né? 28. É um menino ainda. Então, deixa aproveitar, desde que não prejudique, né? Enfim. Mas aí fica todo mundo em cima, sabe? Porque ele é baladeiro, porque isso, porque aquilo. É que o Neymar, ele é muito grande. E quando a pessoa é muito grande, as responsabilidades também são muito grandes. Então, as contusões, né? Falam muito, não, poxa, mas como é que ele tá contundido se ele estava no Carnaval do Rio de Janeiro? Contundido no Carnaval, que absurdo. Então, ele teria que fazer algum tratamento de inteligência emocional, alguma coisa ali que blindasse tudo isso? Sim, exatamente por isso. Por que nas entrevistas, assim, nesse momento não seria bom o Neymar, né? Logo após, porque ele já traz isso, está na memória emocional dele como algo negativo da mídia, então ele fica muito tempo, e ele responde ríspido ou então com ironia, né? Pode ver o Neymar irônico, já está ali no piloto automático, né? Se ele trabalhasse um pouco mais, sabe, essa dificuldade emocional nesse momento, aí sim, aí poderia dar uma entrevista logo depois de uma partida de futebol, né? Mas, assim, nesse momento seria interessante ele não até sair, sabe, essa coisa negativa que ele pegou da mídia, né? Engraçado. Mas se a gente pegar ali o exemplo do Cristiano Ronaldo e do Neymar, Cristiano Ronaldo não tem nenhuma polêmica, né? É difícil você ver o Cristiano Ronaldo envolvido em alguma polêmica, envolvido em alguma situação ali um pouco constrangedora para a família, para a carreira. E o Neymar já tem uma bagagem de polêmicas muito grande. Teve agora uma, né, criminal com a Nájila, que diz que houve ali um estupro, na verdade foi comprovado que não aconteceu, ficou naquele impasse todo, mas ele está sempre envolvido ali em alguma polêmica. Por que isso acontece com o Neymar, na sua opinião? Porque ele se expõe muito, né? Ele tá muito, é muito vitrine. O Cristiano Ronaldo, ele se preserva. O Cristiano Ronaldo, ele não bebe, ele não fuma, ele é super disciplinado, ele acorda, acho que até mesmo quando os jogadores estão em concentração, que fala, sim. né? Ele é o primeiro a chegar, sabe? Se chegar 6, ele chega 5, sabe? Então, isso é aquele lá. Cada pessoa, ela traz o seu histórico emocional. O fálico, né? Não o transtorno de personalidade narcisista, mas o caráter fálico narcisista tem bem essa característica, sabe? De querer, de mostrar, de disciplina. E Neymar já não tem, sabe? Isso são outras dificuldades, né? Mas vou entrar um pouco no campo da psique. O período fálico, ele também tem esse lado da aversão, não sei se esse é o termo, do menino com o pai. Não é? Ele geralmente é o oposto. E ele teve o pai como a pessoa próxima, o grande herói. O grande herói. E isso interferiu com certeza na história dele. Não é isso? Sim, sim. Eu acho são histórias diferentes, né? A história do Cristiano e do completamente diferentes. Sim. O próprio Messi, né, que é considerado o melhor jogador dos últimos tempos, o Messi é um cara extremamente reservado e você percebe muito claramente quando você põe as duas pessoas uma do lado da outra. Né? O Neymar, ele é descontraído. Ele está muito extrovertido, ele brinca com todo mundo, ele é o cara que chega e inflama. Né? O Messi, ele está ali, quietinho. Então, assim, o ambiente para o Messi não representa tanto quanto o ambiente para o Neymar. Então, dizer para o Messi que a partida não foi boa, que ele não jogou bem, né, que ele não deu atenção, talvez ele chegue e diga, tudo bem. E ele vai para casa. Aí quando ele chega em casa, talvez, ele vai chorar, ele vai abraçar a esposa, ele vai dar um beijo nos filhos. Ele tem o ecossistema dele muito definido, muito pelas características comportamentais dele, né? O Neymar, eu vejo muito essa questão dele ser
Neymar, ele gosta de ser Neymar, né? Ele gosta, o que a Mila falou, ele gosta de sair, ele gosta de conhecer pessoas, ele gosta de viajar, ele gosta de ostentar, né? E ele sabe que tudo isso tem preço, talvez ele até não esteja preparado ou ache que as pessoas não devem se meter tanto na história da vida dele, mas hoje nas redes sociais isso é quase impossível, né, Mila? É impossível. É impossível mesmo. É full time, é o tempo inteiro. Você pode ver que algum veículo aí tá dando alguma nota do Neymar, sabe? É impossível. Todo mundo vai atrás. Pegando um pouco o Messi, o próximo jogador agora vai ser o Messi. Porque há conversas aí de que o Messi ele tem um autismo, eu já ouvi falar síndrome disso. de Asperger, que é um autismo assim brando, moderado. E isso também, né, faz jus até a própria postura dele em campo, entendeu? Que são jogadas assim mais ensaiadas, entendeu? Então assim, eu ainda não posso falar muito do Messi porque eu ainda não me aprofundei. Eu vou até pegar esse viés aí da síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo. Por isso que ele é um pouco recatado também. Entendi. Eles não gostam de muito barulho, eles não gostam de... Não, eles, sabe, sair de cena. E vamos trazer um pouco aqui para nós, pobres mortais, né? Porque eu acho que todo mundo aqui quer dicas, e isso é maravilhoso. Eu tenho formação em análise de perfil comportamental e eu gosto muito do tema, me interesso muito e percebo muito, e eu também sou uma pessoa que o ambiente interfere muito em mim. Se eu estou num lugar que eu não me sinto bem ou que tem alguma coisa que me incomoda, isso mexe completamente no meu comportamento, né? E aí, claro, você abrindo para um campo de alta performance, seja esporte, seja profissional, né? A gente sabe que a gente não pode, que a gente tem que ter um certo controle, né? Em absorver aquilo que o ambiente proporciona para a gente, principalmente quando a gente está trabalhando para uma empresa, por exemplo, né? E a empresa tem suas regras, tem as suas normas. Sim. Você deixa alguma dica para as pessoas que têm, talvez, esse desconforto dentro de um comentário, né? De uma crítica, pessoas que têm dificuldade de receber essa crítica. Você deixa alguma dica para a gente? Eu acho que o mais importante é você se conhecer, né? Isso aí você falou, já é meio caminho andado. Quando você percebe o problema, você consegue administrar, sabe? Para as pessoas ainda que não têm ainda essa consciência, eu sugiro assim que elas se conheçam um pouco mais, sabe? Até mesmo para você saber se colocar, saber sair, saber entrar, né? E a empatia, né, Mila? Porque a gente tem o autoconhecimento, quando a gente se autoconhece, a gente cria empatia automaticamente pelo outro. Exatamente. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai ouvir mais, a gente vai perceber alguns sinais. Às vezes a pessoa não tá bem. E, poxa, mas por que falou comigo daquele jeito? Por que não me deu bom dia? A pessoa pode nem ter te visto naquele dia. Então, a forma que a gente interpreta, de repente o Neymar também interpreta dessa forma. Vão me agredir. Sim, é o que eu te digo, já tá no piloto automático. E na verdade, foi uma pergunta comum. Foi uma pergunta que o repórter faria para qualquer jogador. Mas lembra, como eu falei, como ele saiu de uma partida de 90 minutos, o cérebro tá, né, as ondas cerebrais, elas são tem muito mais impulso, então o cérebro ele fica muito sensível, sabe? Então quando o repórter vem fazer a pergunta, o cérebro dele, como ele já tem uma lembrança negativa, ele já responde para se defender. É a famosa cabeça quente, né? Cabeça quente, é uma defensiva aquilo lá, né? E aí logo depois veio aquele outro jogo, né, que o Galvão supostamente, né, chamou de idiota. E aí depois ele deu aquela entrevista para Dazan, né, dizendo que não sabe se vai jogar se tem ainda vida na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Estrutura psicológica, né, para... Quando você estudar o Messi, você vai encontrar um momento do Messi também, que me veio à tona aqui, que ele desistiu. Quis se aposentar. Que ele disse, não foi nem se aposentar. Ele falou, eu não vou mais jogar pela seleção, porque ele não conseguia ganhar títulos. Como ganhava no Barcelona, é isso? Ele não conseguia ganhar títulos jogando pela Argentina. Sim. Recentemente ele ganhou e chorou, né? Isso, que foi inclusive contra o Brasil na Copa América. Então, assim, e foi um momento muito interessante, né? Porque a rivalidade do futebol do Brasil e Argentina, acabou que todos nós acabamos torcendo lá no fundo para que o Messi levasse aquele caneco tão esperado por ele. Pelo então, Messi. E você vê que mesmo, né, essas
personalidades. Coisas né? do futebol. Coisas do futebol. Mas esses perfis de pessoas mais fechadas, mais centradas, eles também sentem. E vejo cada vez mais, Mila, o tema no esporte. Eu vejo o tema psicologia, eu vejo o tema saúde mental, Sim. né, controle emocional, cada vez maior. Eu acredito que a gente vai chegar num lugar bem interessante. Você sabia que essa coisa da psicologia no esporte é uma coisa mais antiga do que a gente possa imaginar? O João Carvalhais, brasileiro, foi que introduziu isso na Copa de 58. Você sabia que o Garrincha, naquela época, olha, muita coisa mudou, né? Hoje tem a neurociência, né, para você ver o cérebro do jogador e tudo mais. Naquela época, eles faziam um teste psicotécnico, que eram de 123 perguntas e a pessoa tinha que responder pelo menos metade. O Garrincha, na época, respondeu 36 perguntas. E o João Carvalhais entendeu que o Garrincha era mentalmente atrasado, eu não lembrei o termo, mas não tinha muita inteligência. Entendi. Né? O que foi uma falácia, né? O que era uma falácia, porque o Garrincha foi... Um gênio na bola. Um gênio. Né? Então, assim, você percebe que essa coisa da psicologia no esporte é uma coisa que já vem, de muito tempo. Porque eu acho que também isso foi sendo fatiado, né, Mila? Porque até pegando aí o gancho que você falou, tem um termo que eu até utilizo e gosto muito, que fala assim, genialidade é uma coisa muito pessoal, muito pontual. Porque você pega, tipo, pega o Garrincha e dá uma equação, né? Pega uma bola e dá para um matemático. Talvez todos virem burros. Então, né? Exatamente. Por quê? Porque o jogador, principalmente o craque, ele tem outras habilidades. Ele tem uma inteligência cognitiva espetacular, uma inteligência espacial. Por exemplo, 2 jogadas do Neymar que eu queria ressaltar aqui. Uma jogada foi entre Barcelona e Vila Real. Né? Que ele pega um passe do Suárez, é Suárez? Pode ser Suárez, ele pega um passe do Suárez, ao mesmo tempo em que ele pega, ele gira, dá um chapéu e faz o gol. Claro. Numa velocidade assim impressionante. Outra também, né, que foi estudo até mesmo para ver o tempo que se levou para isso, uma jogada que ele fez, né, era Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, é isso? Pode ser. Isso. Que ele tá entre 3 marcadores, ele faz drible. Então, assim, a velocidade que ele faz é uma coisa impressionante. Aí você vê que a pessoa ela tem que se perceber, ela tem que perceber o movimento, o adversário, do time, né? O parceiro dele, do time, e a bola. E ele faz aquilo numa velocidade impressionante. Nem milésimo de segundo. Não, 2 décimos de segundo. 2 décimos de segundo. É mais rápido que o piscar de olho. Eu já quero que você assista aí, eu não sei se você viu o penúltimo jogo da seleção. Foi ontem, teve o Brasil e a Argentina antes. Teve o Brasil e Colômbia, não foi isso? Ele fez um passe extraordinário para o único gol, não sei se você viu, né? Que depois na TV mostra assim, o toque do jogador para ele virando, entendendo todo o campo espacial. Sim. A bola, quando chegou nele, ele estava chegando no lugar, de primeira ele tocou na bola assim, que caiu exatamente no pé do jogador que fez o gol. Então, assim, a velocidade mental dele, a comunicação espacial que ele tem ali, é uma coisa surpreendente. Exatamente, o raciocínio rápido é muito. Né? Então, assim, o jogador ele tem essa habilidade que outras pessoas não têm. Por isso que o cérebro de um craque é diferenciado, gente. E o Neymar é um craque. Ele é um craque. Então, Mila, na sua opinião, é menos julgamento? Menos julgamento. Pega pesado com o menino Ney. Deixa o menino Ney Deixa jogar. Deixa o menino Ney jogar. Deixa o menino Ney viver também. Deixa, porque a Copa tá aí. Por favor, deixa o menino Ney. Gente, que papo maravilhoso. Mas já me deram aqui o sinal. Nosso tempo tá acabando. Mila. Já acabou? Não te falei? Ô, Mila está preocupada que você ia ter assunto para 45 minutos. Mila chegou falando assim, quanto tempo? A gente falou 45. Eu falo, não tem papo para 45 não. Papo, ô, Mila, vamos Viu como conversar. Passa rapidinho. Da próxima vez é o Messi. Em cena. Você em cena, o Messi em cena. Messi em cena. Ainda tá muito chique, hein? Maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Mesmo. Acho que todo mundo adorou esse papo. Quando a gente fala de Neymar, as pessoas já brilham até os olhinhos, né? As pessoas gostam de saber como acontece, como é, como não é, por que é e pra quê.
também é. Você foi muito bem, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Vocês que conduziram assim, calmo, inteligentemente, sabe? Eu fui me envolvendo, nem percebi. Que maravilha. Seja muito bem-vinda e volte sempre. Obrigada. Sempre que quiser, Mila. Quer deixar suas redes sociais, onde te encontrar? Eu tenho o BBM Entretenimento, né, que é www.bbmentertainment.com.br e o consultepsico.com.br. Ali quem quiser fazer uma consulta com você, uma sessão como psicóloga, te procure também. Exatamente. Gente, que noite maravilhosa. Espero que você tenha absorvido ali o conhecimento, entendido um pouquinho do menino Ney. Demais. Sou fã e gostei. Muito bom. Gente, beijo, boa noite pra todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Beijo.